Oi, gente, tudo bem? Tudo na paz? Estamos, pela graça de Deus, começando mais um podcast. Eu quero muito agradecer o sucesso dessa primeira temporada, desses primeiros episódios. Deus tem nos honrado através da vida de vocês. E, aliás, eu quero aqui já em primeira mão, né, num primeiro momento, solicitar que você nos ajude a romper a barreira aí, essa primeira barreira, o primeiro desafio dos 1000 inscritos no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, Pastor Léo Mendes no YouTube, e assim também estamos no Instagram. Compartilhe o link desse podcast com a sua família, solicitando que as pessoas também se inscrevam no canal, e assim nós vamos abençoar muitos outros casais, muitas outras famílias. Claro que eu tenho dito que o coração desse podcast é a família, são assuntos voltados para a família. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, educação de filhos, o privilégio da paternidade. Daqui a pouco a Marusa vai falar também mais a respeito. Mas nós vamos trazer outros assuntos que vão edificar jovens, adolescentes, assuntos da área da política, da economia, enfim, assuntos da área empresarial, profissional. Então, fique com a gente, nos ajude a multiplicar para que, de fato, a mensagem do Senhor se espalhe e assim o nome de Cristo seja glorificado. Tudo bem, meu amor? Olá, tudo bem, meu amor? Tudo bem, gente? Tudo certo com vocês? Alegria estarmos aqui novamente. Que seja realmente um tempo de conhecimento, de compartilhar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém. E hoje a gente vai falar sobre os privilégios da paternidade, né? E já vamos aqui definir algo. Quando a gente fala paternidade, nós estamos nos referindo ao exercício materno e ao exercício paterno, né? Eu penso que a gente tem que trazer esse assunto porque para muitos não é um privilégio ser pai, não é um privilégio ser mãe. Tem inclusive casais que optam por não terem filhos, seja com origem biológica mesmo ou, quem sabe, a adoção, aí, os filhos do coração. Eles têm as suas razões, mas hoje o nosso propósito aqui não é desrespeitar ninguém, mas é mostrar biblicamente que, de fato, há bênçãos, há experiências que uma família só vive quando tem filhos. Sim. Aliás, essa plenitude familiar, ela se atinge justamente quando o homem e a mulher vivem essa experiência. Nós temos um texto bíblico aí, vamos partir deles, né? Nós vamos ler a palavra e realmente o nosso desejo é que vocês que hoje estão passando por esse desafio, né, da paternidade, vendo às vezes como algo que está sobrecarregado, né, que você possa entender esse privilégio, esse prazer realmente de desenvolver a paternidade, que você possa realmente encontrar isso em Deus. E a palavra nos diz no Salmo 127, né, versículo 3, 4 e 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Realmente, os filhos são herança do Senhor, são presentes. E aquilo que a gente estava conversando é que não importa as circunstâncias que esse filho chegou, né? Como ele veio ao mundo, como essa criança foi gerada. Os filhos são presentes do Senhor, é promessa do Senhor, né? A gente estava conversando que Deus ele nunca erra. Então, se Ele permitiu essa criança ser gerada, é porque Ele tem um propósito com essa vida. E aí você tem um pouquinho do seu testemunho. Falo com conhecimento, né, de causa, por ter vivido na pele isso, né? A minha mãe, quando engravidou, ela era muito jovem ainda, por volta de 18 anos, né? Filha de pastor, e conheceu uma pessoa, obviamente meu pai biológico. Este já tinha um relacionamento consolidado, mas os dois jovens, nas andanças, nas experiências da vida, como todos nós erramos, né, acabaram se envolvendo nesse relacionamento. E aí o que não podia, humanamente falando, acontecer, aconteceu, né? A minha mãe, ela engravidou, obviamente, sem estrutura, né? Meu pai biológico não assumiu, ela também com sérias dificuldades, por conta até de sonhos pessoais, projetos, etc.
Por isso é muito importante que essa adolescente que nos acompanha, esse adolescente, saibam disso, né? Nenhuma situação é irreversível, mas é fato, quando você tem uma gravidez indesejada, muitas coisas acontecem na sua vida. Nenhuma delas é justificativa para interromper esse processo. Mas é óbvio que vem uma nova realidade, talvez para a qual esse adolescente ele não está preparado, essa adolescente não está preparada. Daí a importância da acolhida da família, né? Como aconteceu no caso da minha mãe. O meu avô e a minha avó assumiram essa paternidade desde cedo, e eu louvo a Deus porque, mesmo que aos trancos e barrancos, a minha mãe ela manteve essa gravidez, porque senão não estaria aqui hoje, você não teria me conhecido, meu amor. Nós não teríamos esses filhos maravilhosos que Deus nos deu, o Nicolas e a Melina. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Bênção de Deus, né? Eu agradeço a Deus pelo presente da vida. Eu sempre fui muito feliz com a vida. É óbvio que também tive as minhas oscilações, os meus erros. Nós também temos os dias nos quais nós estamos com o farol baixo, mas nós entendemos que a vida ela é dádiva, ela é presente, ela é um meio de glorificarmos a Deus. E o nosso compromisso é com a vida, não é com a morte. O Deus que nós servimos é o Deus da vida. Por isso eu já digo aqui, não há uma situação, biblicamente falando, que endosse o aborto. E nós precisamos fechar com a vida, né? Nós acreditamos na vida desde a sua concepção. E nós temos defendido, inclusive, essas pautas de púlpito, e aqui nós reverberamos isso também, porque, pastoralmente falando, atendemos muitas situações no gabinete pós-aborto e que são extremamente traumáticas e de difícil solução, principalmente pelos desdobramentos no psicológico dessas pessoas e também espiritualmente falando. Mas esse está no mesmo assunto, mas nós não vamos entrar nesse mérito hoje. Então é isso, independente da circunstância que gerou, né, esta criança. A Bíblia diz: os filhos são herança. Os filhos são flechas. A Bíblia não está dizendo, olha, o filho que nasce numa família perfeita, de um casal já casado, que tem todas as condições financeiras para educar, esse filho é bênção. Não. A Bíblia está dizendo, os filhos são herança do Senhor. Então, é muito importante que você acredite nisso, ainda que as circunstâncias estejam dizendo o contrário. Ainda que você esteja amargando uma situação difícil, tendo que fazer remanejamentos importantes na sua vida, eu vou dizer para você aquilo que um dia falaram para o meu avô. O reverendo Jonas Dias Martins chegou para ele e disse: Pastor Leonardo, invista na vida desse menino, porque esse menino, ele vai amar a Deus e vai honrar você. E, de fato, né, meu amor, eu tive oportunidades na vida de honrar o meu avô. A minha avó ainda viva, graças a Deus, estamos sempre juntos. A dona Alzira Mendes, um beijo para minha mãe e vó. Um beijo para minha mãe biológica, a Geiser Mendes. Um beijo para o meu pai biológico, Pedro Cardoso. Um beijo para o meu pai do coração, Sérgio Baus. Enfim, eu louvo a Deus porque ele transformou a maldição em bênção, né? Quando a gente pega uma situação por si só, a gente pode dizer, isso aí não vai dar em nada, esse menino vai ser um fracasso, essa menina vai ser alguém que não vai prosperar na vida. Mas a graça de Deus, ela tem o poder de transformar. Então, eu digo isso, investe na vida dessa criança. Entregue o seu melhor ao Senhor, educando, criando, oferecendo o seu melhor a ela, porque eu tenho certeza que ela também vai amar a Deus. Amém. E vai honrar você. E a questão da dependência, né? De você se colocar na dependência do Senhor, buscar que o Senhor te capacite para educar essa criança. Né? E Deus vai te ajudar a enfrentar todos os desafios, todas essas situações adversas. Quando você realmente tomar posse dessa promessa para a tua vida, que o seu filho, a sua filha é presente de Deus, é a herança do Senhor, e você buscar em Deus para que Ele te capacite para exercer realmente a paternidade, a maternidade de uma forma prazerosa, de uma forma leve. E isso a gente consegue em Deus, porque Ele nos capacita para isso. Porque você estando casado ou não, independente de como veio, os desafios vão acontecer. Claro. Né? Então, é em Deus que a gente descobre o privilégio e a alegria, né? De
de desenvolvermos essa função tão importante. Aqui queremos inspirar você. No tempo de Deus, dentro do contexto do casamento, tenha filhos. Vamos cumprir o mandamento do Senhor, né? Crescei e multiplicai-vos. É fato que isso não pode acontecer de uma forma indiscriminada. Quando as coisas acontecem dentro de um planejamento, e principalmente pensando em ter filhos, há de se ter um planejamento. Mas a questão aqui é essa, ainda que você esteja vivendo essa realidade sem um planejamento. Acredite nisso. Agora, não seja imediatista. Não seja imediatista. É óbvio que eu tive lacunas na minha história, pelo fato de não ter sido criado pelo meu pai biológico, ou mesmo pela minha mãe biológica, mas o Senhor supriu de outra forma. Sim. E ao longo do tempo, essa palavra se cumpriu. E tem se cumprido. Hoje o meu relacionamento com todos os meus pais e com todas as minhas mães é maravilhoso. E eu digo isso emocionado e com gratidão a Deus. Agora, Deus ele age num processo. Sim. Então tenha paciência, sabe? Deixa Deus trabalhar no tempo, não interrompa esse processo. Eu tenho certeza que Deus vai honrar você. Agora, além disso, eu acho que a gente pode dizer que filho é privilégio, apesar das diferenças, né? Sim. De sexo, de temperamento, de personalidade. Sim. Às vezes as pessoas elas trazem um peso para essa função porque elas olham nos filhos e elas não conseguem ver aquilo que elas idealizaram, vamos dizer assim, né? Elas sonharam com um tipo de personalidade, um tipo de criança. E às vezes até com um tipo de sexo. Isso. Eu quero um menino. E às vezes não acontece do jeito que você planejou ou sonhou. Mas nós temos que entender que cada um tem o seu jeitinho especial, né? E é bênção. Essas diferenças, um vai completando o outro. E a gente tem que entender, ver a beleza nisso também. Então, também é privilégio as diferenças. E é importante dizer também, nesse processo aí de educação, né, dos filhos, que quando você recebe com alegria, independente de ser menino, menina, independente de ter um temperamento mais fácil ou aparentemente mais difícil, você já começa ganhando, porque você sabe que foi Deus que te deu e Deus vai te dar todas as condições para educar. Agora, eu quero dar uma dica para você, papai, para você, mamãe, que nos acompanham aqui nesse podcast. Não eduque filhos diferentes da mesma forma. Você pode educar com os mesmos valores, com os mesmos princípios, mas com estratégias diferentes. Porque eu já vi muito isso. Pastor, eu eduquei da mesma forma e não deu certo. Talvez esse foi o erro. Então, pense que você tem mesmos princípios, esse tom você não pode mudar, mas essa metodologia, ela precisa ser flexível. Então, é óbvio que com um filho você vai dizer sim, ok, você vai dizer não, ok, mas com o outro, você vai continuar dizendo sim e não, mas de formas diferentes, num contexto diferente, usando estratégias diferentes. Aí vem um pouco daquela questão das linguagens do amor, né? Porque você vai ter que entender cada filho, porque cada um recebe de uma forma, reage de uma forma, e é realmente entender cada um para que você alcance o coração de cada um. Exato, e ofereça esse feedback específico para o seu filho, né? Mostrando a grandeza de Deus na vida dele, justamente por isso. Muitas vezes um pai ele vai tolhindo a criatividade do seu filho porque a agitação do seu filho o incomoda. Né? Ou então ele tenta estimular uma filha que é mais quietinha a ser mais conversadeira, sendo que, de repente, o perfil dela vai ser mais observadora. Lá na frente, ela vai desenvolver funções profissionais e ministeriais que vão exigir mais atenção, mais silêncio. Então, nós temos que respeitar as competências que o próprio Deus colocou na vida das pessoas e ver as belezas disso. Né? Eu não posso projetar na vida de um filho, muitas vezes há uma amargura no coração dos pais por isso, porque eles projetam na vida dos filhos aquilo que eles sonharam, ou quem sabe aquilo que eles não conseguiram viver ou realizar, querem que os filhos assim o façam. Então respeite o DNA, respeite o carimbo eterno, respeite a identidade que Deus colocou na vida do seu filho, né? Estou falando aqui de personalidade, estou falando aqui de temperamento, e seja um instrumento de Deus para lapidar isso. Você não vai mudar isso, é Deus quem vai lapidar, porque não é interesse de Deus que uma criança quieta e observadora se torne a pessoa mais falante do mundo. Porque ele vai usá-la dentro desse perfil, cada qual com a sua beleza e também
com a sua competência. A gente também falou um pouco, estava conversando aqui sobre o privilégio, porque os nossos filhos, eles são instrumentos de honra para a nossa vida. Né? A palavra de Deus diz, no versículo 5, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, os filhos, Deus honra as nossas vidas, né, através dos nossos filhos. Realmente, Deus, ele nos presenteia com isso. Né? É o que eu disse dele. no começo. Quem não tem filhos não vai viver certas experiências. Não vai receber certas bênçãos. Porque tem bênçãos que estão condicionadas à paternidade, ao exercício da paternidade e da maternidade. Então, ainda que o seu filho hoje não esteja honrando você, creia que isso vai acontecer, porque é promessa da palavra. Fique firme, continue amando, continue disciplinando, continue orando. Então, veja que filho é privilégio porque tem honras de Deus que só vão chegar até você por conta de um filho e de uma filha, da chegada desse novo ser no contexto da família. É um pretexto que Deus tem até para abençoar mais, até para suprir mais, até para aumentar a nossa dispensa, porque é um ente a mais ali, é um ente querido que chegou e que precisa receber todos os cuidados. Então, ao invés de você ficar pensando, poxa, eu estou grávida, e agora, o que eu vou fazer? Poxa, eu estou grávida. Louvado seja Deus porque tenho o privilégio de receber aquilo que uma mulher que não está grávida não vai receber. Creia, feche com isso. Deus com certeza vai te abençoar. Agora, os filhos, eles também são privilégios não só pela honra, mas eles são privilégios pelo ensino que eles nos trazem. A própria palavra diz lá, né, em Marcos, no capítulo 10, não só falando de filhos, mas falando das crianças, né, que as crianças devem vir até o Senhor, porque delas é o reino dos céus, e quem não se fizer como uma criança não pode herdar esse reino. Então, quantos aprendizados nós já recebemos com os nossos filhos? Quantos testemunhos nós temos, né, daquilo que Deus gerou e tratou na nossa vida? Quantos freios morais, muitas vezes, são impostos a nós? E eu digo isso não de uma forma pejorativa, porque isso aconteceu comigo. Né? Eu só não fui no mais profundo da loucura justamente porque eu tinha uma família. Ainda que estivéssemos passando por problemas, mas eu no fundo, eu pensava, poxa, eu não posso simplesmente pirar o cabeção aqui, porque eu tenho uma esposa e porque eu tenho 2 filhos. Né? Se eu fizer isso, o que vai ser da vida deles? E no próximo podcast nós vamos falar justamente sobre os desafios da paternidade e trazendo um pouco essa questão da responsabilidade dos pais, do posicionamento dos pais, conforme nos prescreve a palavra de Deus. Então, entenda isso, que essa situação que hoje você vive com o seu filho, ela pode ser extremamente pedagógica. Não se coloque simplesmente como aquele que vai ensinar. Isso já pode gerar barreiras nesse processo. Mas esteja aberto a ouvir. Né? Ouvir as palavras, perceber os sentimentos, os olhares, os posicionamentos desses filhos, porque de fato eles são instrumentos da pedagogia de Deus e do ensino de Deus para a nossa vida. Às vezes até o sofrimento de um filho, os conflitos que um filho passa. E eu já ouvi muitos testemunhos de pais que receberam verdadeiros conselhos dos seus filhos, né? E não esperavam isso. Poxa, eu não esperava que a minha filha me dissesse isso, mas eu ouvi e foi uma palavra que de fato trouxe alento para a minha vida. Então, nós estamos encerrando esse podcast, mas queremos que você reforce isso no seu coração. A despeito de qualquer situação, filho, ele não deixa de ser filho, ele não deixa de ser um privilégio, porque ele traz honra de Deus, porque através deles Deus nos ensina, a despeito da questão se é menino, se é menina, a despeito do temperamento, ou mesmo da circunstância que gerou esta gravidez, ou mesmo esse nascimento. Eu quero indicar um ministério que hoje funciona na nossa igreja, na igreja na qual nós servimos, a Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Aliás, um abraço para os nossos pastores, o Emerson e a Ana Lídia.
Nós temos ali um projeto chamado Central pela Vida, onde há um grupo de pessoas, de enfermeiros, de médicos, de psicólogos, de mães, de pessoas que inclusive já pensaram em abortar. Uma equipe multidisciplinar que está à disposição para atender você. Você se descobriu grávida. Você, rapaz, de repente está aí, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Minha namorada ou alguém com quem eu fiquei uma única vez engravidou. Nós vamos interromper esse processo. Não tome nenhuma decisão no calor da situação, na ira, porque você pode se arrepender amargamente. Tem uma equipe que está à disposição para ajudar você a conduzir esse processo. Quem sabe, né, Marusa, de repente, ao final desse processo, essa mãe vai entender que ela não vai ficar com essa criança, mas ela pode apresentar para a adoção. Sim, alguns casais que não podem ter o filho, né? É verdade. Da forma natural, podem ter pela adoção. E aí você vai ser um canal de bênção também na vida de uma outra pessoa. Né? Mas é entender que realmente, desde esse começo, né, esse projeto ele mostra isso, é o cuidado de Deus já com a sua vida, né, com todo esse processo, já entendendo isso, que os filhos eles vêm e já vamos aprendendo. Amém. E vendo o cuidado de Deus em todas as circunstâncias. Eu creio que o que mais acontece é que essa mãe ela decide ficar com o filho depois desse processo. Mas se de repente acontecer de outra forma, pelo menos essa criança ela vem para a vida e ela vem para ser bênção, amém, de repente até na vida de uma outra família, e Deus soberanamente conduz, sim, essas coisas. Vamos orar? Vamos. Vamos abençoar esses pais, essas famílias. Deus, nós te pedimos misericórdia hoje, Senhor. Sim. Nós nos solidarizamos com esses pais que têm sido desonrados pelos seus filhos, porque estão na prostituição, porque estão na libertinagem, porque estão nas drogas. Ou mesmo pais que têm vivido crises intensas pela descompensação, ó Deus, emocional dos seus filhos. Senhor, tem misericórdia. Traz restauração para essas famílias. Converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, a paternidade é milagre, é bênção, é privilégio, é honra. E temos, ó Deus, vivido isso, por isso queremos te adorar. Mas essa experiência que nós temos vivido, que seja a experiência de todos que nos acompanham. Senhor, restaura esse moço, essa moça. E esta que se encontra grávida e tem pensado seriamente em abortar. Meu Deus, muda, Espírito de Deus age nesse coração. Que essa pessoa veja o tamanho privilégio que é ser mãe, que é ser pai. Cumpre, Senhor, as tuas promessas. É a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Deus te abençoe. Parabéns pela sua paternidade e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Deus abençoe, queridos. Antes do tchau final, gratidão a O Bruno Benites. Acesse aí no Instagram. O Brunão tem feito a produção dos nossos podcasts. Gratidão também à Rádio Novo Dia FM, que nos cede esse espaço, essa sala maravilhosa. Você também pode entrar em contato aqui com a família da Novo Dia FM para produzir os seus podcasts nesse espaço abençoadíssimo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.